pessoal, sou o Zé Luiz, locutor, apresentador, radialista e eu sempre esqueço de alguma coisa, mas eu devo ser. Você é muito simpático, Zé. Você sempre é muito simpático, eu amo. Eu sou Bebé Salvego, cantora e compositora, e você está no Tom, nosso programa de entrevistas musicais aqui no Toca no canal UOL. Gente, o nosso convidado de hoje, quando a gente vai apresentar, eu falo, para que apresentar? Porque todo mundo conhece. Aí você vai ver assim, uma fileira de hits. Canta, compõe, toca guitarra, bateria, pandeiro, ziriguidum, teleco-teco, balacobaco. Foi VJ, inclusive, da MTV, vocês vão lembrar disso também. Blitz, Vimana, etc., carreira solo. Eu estou falando de Lobão João Luiz Wunderbar. Tudo bem, gente? Tudo bem? Zé. Tudo bem aí, vocês que estão nos olhando? É isso aí, meu sobrenome é holandês, cara. Eu sou condenado a eternamente soletrá-lo. Wunderbar. Toda vez que eu falo, assim, mais ipsis liter, é Wordenbag. A única vez que eu não soletrei meu nome foi quando eu cheguei em Bruxelas, no aeroporto. Sobrenome Wurdenbach, botou como se fosse Oliveira, né? Foi legal, o Luiz ele teve dificuldade. Esmerizado, pô, que legal. O João Luiz eu tive que soletrar. João Luiz, foi difícil. Seja bem-vindo, meu velho. A gente fica, eu fico muito impressionado quando chega um artista aqui que tem uma jornada tão grande, né? Como eu falei, eu estava lendo, a gente vai enfileirando teus hits, né? E a tua história, cara, que é super rica. Aí eu fico curioso para como é que a música entrou na sua história, ou você entrou na música. Eu sei um pouco da história, mas queria que você contasse. Começou com violão, guitarra, teve violão quebrado na cabeça de pessoas. Eu quebrei um violão do meu pai, assim, na cabeça do meu pai. Eu lembro disso. Para sair de casa. Mas isso foi bem depois, né? Eu já era um veterano. Na verdade, a minha família é uma família de automobilistas. Meu avô construiu o primeiro Fórmula 1 no Brasil, ganhou no prêmio de 1936. Que legal! Do Auto Union, que era nazista, né? Tinha a bandeira do o Grande Prêmio da Gávea. Então meu pai fez um carro que agora está numa exposição de automóveis lá no Rio. Qual carro? Com meu tio. Minha mãe ganhou o Campeonato Brasileiro de Kart disfarçada de meu pai, porque meu pai teve um acesso de asma. Então, todos eles eram automobilistas, chefe de escuderia. Eu nunca me adaptei, eu era meio inábil com essas coisas. E, assim, não tinha... Minha mãe, evidentemente, eventualmente, tocava um pianinho bem sarapa, assim, sabia 3 posições de violão. Meu pai não tinha quase dedos, tinha mecânico, perdia dedo a torta direita, então tinha montado assim. Às vezes tocava. Mas era assim, né? Uma coisa assim, achava sempre assim, meu filho, música só como hobby, vai ser funcionário público, eles achavam o máximo. Carreiraça, eu ficava só arrepiado. E aí, como meu avô holandês dava chopadas, aquelas coisas, tinha um barris de madeira, de gelo, aquela coisa, tudo meio madeira, e ele fez um boliche, cara, no sítio lá, um pé direito enorme. E nesse boliche, o meu primo, com os amigos dele, foi montando uma bateria que também era de madeira, e eu achei que aquilo era um barril de chopp. Falei, por que esses caras estão fazendo com... Era um carnaval, uma época de carnaval. Eu devia ter esses 3 anos, 60, 61 por aí. E aí eles estavam lá montando uma bateria com pele de couro, aquelas coisas arcaicas. Aí eu fiquei todo animado, não sei o quê. Quando ele acabou, eu montei na bateria, estava tocando uma marchinha de carnaval, que eu me lembro, que era "Vem cá, você guarda, bota por fora esse moço que está no salão". Eu comecei a tocar com bumbo. Aí o cara falou, mas o cara toca tudo coordenadinho. Aí eu fiquei super animado, né? Meu primo de 13 anos. Os caras falaram que eu toco coordenado, que legal. Aí eu pedi pro meu pai as baquetas. Aí eu ficava em casa tocando baqueta, botava uns caixotes e ficava tocando. Quando você ganhou a primeira bateria? Aí, cara, eu fiquei... aí, quando eu fiz 6 anos, eu ganhei a primeira bateria. Pô, novo pra caramba. Aí eu tocava, aí meu pai falou, não, na minha casa não. Aí fui pra minha outra avó, fui pra casa. Aí já era Jovem Guarda, tinha The Fevers, Renato e seus Blue Caps, Erasmo, Roberto, né? Minha mãe me deu toda a beca do Calhambeque, sabe? Tinha roupa Calhambeque, chapéu Calhambeque.
E aí ele Tinha um ficava Moog, morrendo lembra de do vergonha. Moog? Tinha um Moog do Erasmo. O tinha um Moog, aquele bonequinho pendurava da no eu baixo. tinha uma tia que fazia vários Moogs enormes, pequenininhos, chaveirinho, tudo que é tipo feitiço. Eu ficava fascinado pelos Moogs. Então era aquela onda, né? Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival. Então, assim, os anos 60 começando, né? Rita Pavone, música... meu martelo. Porque tinha muita coisa na época, nas rádios, tinha assim, a Rádio Mundial lá no Rio, tinha o Hit Paris, rádio italiano, francês, Charles Aznavour, Rita Pavone. Então você tinha uma coisa mais ampla, né? Não só música americana, inglesa e brasileira. Você tinha de todo lugar do mundo. Então a gente tinha The Rockers italianos. Tchá, lá, 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 piange come, tinha o Wallace Collection, que era sueco. Então você tinha uma série de... Tinha o Festival da Canção, que tinha um monte de gente do mundo todo. A gente recebeu muito isso. Eu ia a todos os festivais. No Festival da Canção eu peguei um festival que tinha a inauguração do Raul Seixas começando a carreira, tocando Let Me Sing My Rock and Roll, Jade Macaré começando com dava de tudo nos Gotham festivais, City, né? Mutantes com Mande um Abraço pra Velha, o Trio Mocotó com Jorge Ben, Charles Anjos Nossa, 45. Tinha um, você lembra? Era Demi Russo, lembra? Aquele grego que cantava no festival, Demi Russo. Era um barbudão. Como é que é o nome? E tinha o Malcolm Roberts, se lembra? Que ele era sorveteiro. Porque eles inventavam os artistas, na verdade, traziam os caras que nunca... Aí o cara chega, love is all, né? O cara arrebentou. E tinha um cara também, que era outro picareta, que era de Luxemburgo, que era... Como é que é o nome dele, cara? Esqueci. Que ele tinha a camisa do Flamengo. François. Eu não lembro desse. Aí ele fez, Flamengo! Pô, eu era Flamengo na época. Pô, eu queria torcer para ele ganhar. Absurdo. E na minha rua tinha, assim, um apartamento com MPB4, quarteto de si. Aí vinha o Chico Buarque. Cara. Aí o Gutenberg Guarabira, quando fez, apareceu, ganhou, né, o festival. Todo mundo morava naquele quarteirão. Né? Aí tinha a Tônia Carreiro, tinha o Zé Wilker, todo mundo no meu quarteirão morando. Não dava para escapar, né? Aí, cara, um dia eu tropecei, estava jogando bola, por sinal, eu jogava muito mal. Estava jogando com um amigo meu. Aí, de repente, veio um cara assim, meio gordinho, assim, todo de terno e gravata, cavanhaque, neguinho, papapá, de pé. Eu falei, é o Gilberto Gil, ele era gordinho. Cara. E ele estava inaugurando, também estava inaugurando a casa dele. E ele começou com uma música assim, o dinheiro que eu te dei pro tamborim, não vai gastar e botar a culpa em mim. Você, eu não vou dizer para teu filho. Aí quando eu olhei para ele, falei, você, eu não vou dizer. Aí ele morreu de rir, eu tinha batido a bola, sujei o terno dele, bola na rua. E bateria, sempre na bateria. O violão surgiu bem depois. Não, né? eu também tocava violão, mas a minha mãe... Eu queria tocar piano, mas ela falou, piano é coisa para mocinha. Aí minha irmã tocava piano e ela tinha um violão Seresta, que eu tenho até uma réplica dele, um Del Vecchio, né, de aço. Antigamente você tocava samba Seresta tudo de um violão de aço. E aí eu falei, poxa, mas eu queria ter uma guitarra, que eu fui na casa de um cara que tinha uma guitarra, eu achei mágico. Eu falei, cara, como é que é uma coisa assim... Pô, uma tábua, aí você liga, pô, isso é um somzão, que negócio, que loucura. Fiquei fascinado. Ela falou, não, guitarra é coisa de americana. Sempre a mesma hora. Não, guitarra não, você não. Se quiser guitarra, depois, mas eu vou te... Empresto meu violão. E aí me deu, ó, toca aqui, lá em mi. Ó, você pode tocar tudo no mundo com essa, você pode tirar lá em mi. Eu falei, que legal. Ela tocava tudo facilitado, né? Então, tive essa formação capenga, né? Meu pai, depois, quando ele viu, quando eu comecei a ficar interessado em música, ele já estava com outra bateria, já estava mais profissional, né? Aí o Secos e Molhados me chamou para tocar com 14 anos no segundo disco deles. Aí minha mãe, maconheiro! Aí meu pai me levava para a Praça Tiradentes, lá no Rio, porque lá tinha onde ficavam os músicos desempregados, num chafariz, uma coisa deprimente. Ele falou, olha, você vai terminar aí... Aí eu ficava, psicologia aí. Já botava pressão. Choque, né? Então, foi assim. Eu fui nas coxas totalmente. Não era uma família que prezava pelo desenvolvimento da minha musicalidade. E é louco, porque você vem depois atravessando, né? Vimana, Gangue 90, Blitz e tal. Agora você está com a turnê 50 anos, né?
com os The Vanishing Volcanoes, né? Um 50 power dias. trio, né? Me contaram que é uma coisa Então, louca. Fala. É pressão, né? Eu queria Pressão. saber como que o público está reagindo em relação aos clássicos, aos sucessos, como que é para você cantar também, e em relação ao repertório, essas coisas, Eu tudo. sempre Fala sobre esse toquei, show. sabe? Sabe o que eu acho? Todo artista começa com falta de repertório, porque você lança um disco, ele tem que fazer um cover, não sei o quê, aí lança aquele disco, aí toca o disco todo. Aí no segundo disco você se fez um sucesso ou outro, pai, você começa a ser seletivo. Mas você sempre vai guardando os sucessos que você vai fazendo e, evidentemente, você não vai... Mesmo que, por exemplo, eu tenho uns sucessos que eu toco no bis, mas geralmente eu toco o bis, então você acaba tocando tudo. Aí você tem que ficar simplesmente editando uns shows ou outros, desde que eu me entendo por artista mesmo, eu toco aquelas músicas, mas aí eu ponho essa música, Me Chama, já teve uma época que eu botava ela no bis. Tá. Aí, agora eu tenho um chassi que eu achei que essa é a fórmula básica para mim. Eu tenho 3 momentos no show. É o motor de arranque, que é só pancada, são 5, 6 pancadas. Depois é a curva, a coisa mais introspectiva, romântica, amorosa, barará, e depois a pancada da reta final, esse chassi. Dentro desse chassi, que é 1h30, às vezes 2 horas, dependendo de como for o show, mas geralmente 1h13, vamos dizer assim, eu ponho as músicas ali. Eu tive a sorte também de, quando eu virei independente, quando eu criei o Universo Paralelo, 97, 98, saí das gravadoras, vendi 100 mil cópias com a Vida é Doce. E a Vida é Doce foi eleita um dos 50 maiores discos da música popular brasileira, que é uma coisa incrível. Não tocou no rádio, não aconteceu nada. E eu acabei criando uma outra geração que nem sabia que eu existia nos anos 80, que isso é uma coisa interessantíssima. E a partir do Nostalgia da Modernidade em 95, parece que eu tive uma outra vida, uma outra encarnação, com outro público, com os... E as músicas eram assim, não vou tocar no rádio, então vou acelerar e vou acelerar. Fazer o que eu quiser. E acabei conseguindo, mesmo sem tocar no rádio, ter highlights nos shows que não são sucessos que tocaram no rádio, mas que todo mundo canta, pelo menos todo mundo que vai lá. Então, para mim, é um trunfo, né? Eu poder tocar 8 músicas da Vida é Doce, se eu quiser, ou do Canções Dentro da Noite Escura, ou desse último de inéditas, que é o Igor a Misericórdia. Fora agora desses 2 últimos trabalhos que eu fiz, foi o Eremitas da Montanha, que eu fiz colado com o lançamento do livro do Guia Politicamente Correto dos anos 80, eu fiz um disco duplo. Aí botei, desde o Planeta Água, e tem Geração Coca-Cola, tem Ira, tem todo mundo que você pode imaginar, que, tem hit dos caras, né? Tem Legião, tem Geração Coca-Cola, tem Eu Sei, tem... Então é ótimo, porque eu tenho... Aí agora lancei o Canções de Quarentena, que eu fiz 32 músicas, pensando que o mundo ia acabar. Falei assim, fui dentro do carro, vou pegar todas as minhas músicas que foram meu DNA da minha adolescência, brasileiras. Aí tem um pedaço de mim, do Chico Buarque, tem E você tocou todos os instrumentos? Todos os instrumentos. Tá, no quarentena, eu falei, vou tocar tudo. Aí toquei zabumba, acordeon, triângulo, tamborim, toquei Expresso 222. Expresso 222 era uma coisa que eu achava que era impossível. Parecia que eu estava aprendendo mandarim, porque é uma coisa lá do recôncavo. Eu passei 3 meses, assim, 10 horas por dia, tá, pum. Porque olha que eu toco arpejo clássico, não sei o quê, mas é uma outra ergonomia, cara, que é uma coisa que eu nunca exercitei. E acabei conseguindo tocar Expresso 2222, Roberto Carlos, Tony Tornado, BR3, Tim Maia, meus amigos, Luiz Melodia, que eu toquei com eu substituí Luiz Carlos da Black Hill, eu toquei na Black Hill com Melodia, lançando Mico de Circo, né? Então eu botei isso tudo no Canções de Quarentena. E aí também a gente tem esse... Aí eu toco disparado, Prepare o Seu Coração. Eu toco na viola caipira. Toca queixa. Tem, eu gravei. Você gravou? Tu mixou também o disco? Gravei, mixei, masterizei tudo na minha casa. Cara, legal, velho. A única presença que não foi minha, né, foi a minha mulher, que ela cantou, ela falou assim, você vai cantar. Aí, por exemplo, eu vi a Tarde de Itapuã,
Falei, tem a parte que você tem, que a Maria Medalha canta. Ela cantou, ela falou, pô, canta, ela sugeriu para eu cantar o Samba do Avião. Ela adora o Rio, ela é gaúcha, ela adora o Rio. Eu falei assim, então você vai cantar comigo também. Fez vários backing vocals também, arrebentou. Pô, na BR-3 parece ser uma negona. Na BR-3! Né? Não nada. E cada artista que você escolheu ali tem um significado específico, assim? Cada música que eu... Sim, todas as... Eu vi aquilo... Pô, a Disparada, eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, eu vim com um Cinca Jangada do meu pai, em 1966. Eu me lembro quando saiu numa colina, assim, ele tinha um cartucho, sabe? Aqueles cartuchos Ray Conniff, Ray Charles. Grandão. E aí tinha as 10 mais do festival da Record daquela época que tinha Disparado. Então, a primeira cena que eu tenho de São Paulo é com Jair Rodrigues, meu brother, depois ficou meu amigão, cantando Disparada, que é uma coisa emocionante, né? Uma música que é arrebatadora. Para além da música, teve uns momentos muito interessantes, assim, de você anteceder algumas coisas. Teve o lance da numeração dos discos, né? Que era um negócio louco de pirataria, e você meio que encampou essa luta pela na verdade, serialização, sabe como é que eu chamo isso? Na verdade, essa luta é de uma classe, da nossa classe toda, e já vem desde 1970 com Luiz Gonzaga que começa. Por quê? Porque a pirataria, ela incidia dentro das gravadoras. Os CEOs de determinadas gravadoras, eu tenho uma determinada história escabrosa, que montavam, inclusive, montadoras de prensadoras de discos, fábricas de discos, em Mato Grosso, não sei o quê. O que fazia? Eles pirateavam a Major, a multinacional, e aquele disco que era da própria gravadora que eles representavam, eles pegavam cópias e prensavam cópias paralelas para vender e não prestar conta para a gravadora e, por isso, acabar com a nossa vendagem. A grana. E era isso que todo mundo sabia. E aquilo ali era... Quando eu fui falar com um determinado presidente de gravadora, ele falou assim, pô, Lobão, eu te adoro, você é um amor de pessoa. Eu ia ficar muito triste de ir ao teu enterro, cara. Que eu, tipo, Ameaça você chique, está né? mexendo onde você não deve mexer. Tipo assim, né? Totalmente. Tanto é que na BPD, quando a gente ganhou a causa, né? O nosso querido Neemias Gueiros, que foi o nosso advogado, ele foi lá, tipo, tratado de Versalhes, o cara foi assinar a rendição, né? E aí eles foram, tipo, 10 horas da noite, lá na Barra da Tijuca, ele entrou, estava toda a rapaziada super a contragosto, evidentemente, ele foi lá, assinou a rendição da numeração, a lei da numeração saiu, ele pegou, botou na pastinha dele. Quando ele foi saindo, tinha a secretária, aquela paradinha toda, né? Aí ele viu um bloquinho timbrado da BPD, que ele era colecionador, ele falou assim, pô, dá para poder, eu faço coleção, você podia me dar esse bloquinho? A secretária muito simpaticamente cedeu o bloquinho. Aí ele, quando chegou no estacionamento, foi organizar a coisinha para botar na pasta, caiu uma ata. Essa ata eu fotografei, um papel avulso que caiu do bloquinho, dizendo muito assim, ameaçar artistas, não sei o quê, todo o roteiro de intimidação, e que eu sofro vários artistas que escrever artigos, eu não estou nem aí, não faço parte dessa turma. Um monte de gente fez isso. E eu fiquei sozinho. E aí, a última, substituí Lobão por um outro cara na música de outra tá tudo ali escrito. Ridicularizar Lobão no final. Eu tenho isso, eu botei no meu... É um trunfo, é um troféu de guerra, né? E aí eu fotografei lá e botei lá, tá na minha história. E achei engraçado, porque realmente aconteciam coisas assim. Eu estava com a minha mulher em Porto Alegre, eu tinha acabado de chegar lá, de repente estava naquela rua lá no centro, tinha um monte de alto-falantes, de rádio, aquela coisa bem pop, né? De repente, assim, atenção, sessão extraordinária. Isso era de manhã cedo. A gente estava pegando um táxi, acabaram de descobrir o corpo do roqueiro Lobão em Brasília, vítima de uma overdose de cocaína. Tipo assim, cara. Caramba, velho. Aconteciam coisas incríveis. A gente acabava se divertindo. Sim, mas, às vezes, mas assim, como ela era gaúcha, ela tem 532 irmãs, aí, porra, ele morreu, né? Era um certo contratempo, mas é um trem fantasma, né? Quando passa é bom, né? Na hora você eu sempre penso, cagando, quando eu falo assim, poxa,
vou contar, tem uma história para contar para meus netos, né? Nossa, que histórias, porque hoje em dia já tem muitos desafios, né? Inclusive, eu queria saber para você, porque antigamente a gente tinha pirataria e veio as plataformas e agora pagam muito mal os artistas. Aí o Jabá transferiu, ficou muito maior, entendeu? Como que é hoje, No assim, você streaming, vê? como é Você que acha você que é vê melhor isso? ou... Não é melhor por vários motivos. Por exemplo, na época das gravadoras, a coisa mais legal que tinha é que eles cuidavam da carreira do artista. Por isso que você tem, no nosso inconsciente, o Roberto Carlos existe, o Tim Maia existe, eu existo, porque você entrava em todos os lugares. Hoje em dia tem artistas que às vezes vendem 500 mil vezes mais do que a gente, mas aí morre de avião, você sabe, pô, o cara... 500 milhões de seguidores, ninguém sabe quem é. Sabe quem é. Né? Antigamente, o Brasil inteiro sabia quem você era. E você tinha uma sistematização do seu trabalho. Então, o cara queria fazer um contrato de 4 anos, mas querendo automaticamente já renovar, já com um plano de carreira de 10. Né? Então, você ia lançar um disco por ano, aí o cara tinha uma editora, ele queria botar uma música na novela, que ia para o Brasil inteiro. Aí tocava em shopping center, tocava em tudo que é lugar, era onipresente, né? E a tua imagem ia tocando todas as semanas em programas de televisão, tocando na novela, tocando em todas as rádios. E a preocupação da gravadora em manter você crescendo, mesmo que eles pagassem as famosas luvas, que às vezes tinha luva assim, Mercedes-Benz, duplex. Para você assinar com determinada gravadora, te dava Mercedes, um duplex. Era uma coisa de precisar ir para São Paulo, vai de helicóptero. Tudo assim, né? Até aquele elegancismo militante, né? Mas, então, apesar de toda a bandidagem e todas as falcatruas que são pertinentes a qualquer tipo de profissão. Mas agora, eu ajudei, por exemplo, quando eu fui fazer o Acústico MTV, eu fiz um joint venture com a Sony. E a Sony era a antiga RCA, que foi a primeira gravadora a Casa do Samba, não sei o quê. E aí eu fui visitar o mesmo lugar, só que estava muito reduzido. O Alexandre Schiavo, quando me abriu, a gente nunca mais se... Voltando, né, às boas, ele abriu, o garçom, que estava lá, o garçom que nos atendia há 20 anos atrás, falou assim, olha, encolheu muito em função do seu empenho, né? Eu falei assim, eu fico muito feliz de saber que eu pude ter a força suficiente para poder encolhê-los. Eu acho que isso é muito legal. Eu sozinho. Aquela esgrima, né? Mas, assim, eu realmente acho que eu fiquei preocupado, porque eu falei assim, eu não queria derrubá-los, eu queria simplesmente estabelecer critérios mais justos. Eu sempre falei isso para as pessoas. Não adianta derrubar a gravadora, porque ele vai ficar pior. Rádio é a mesma coisa. A rádio... toda a minha formação musical é rádio. Tem todos os entradas, aquela coisa. O Jabá existe em tudo que é lugar. Então, agora, o Jabá das plataformas é muito mais casca grossa, é muito mais... E o retorno se você tocar 1 milhão de vezes, você ganha 4 centavos. E é louco, né? Porque total. na teoria ficou mais simples. Quer dizer, você consegue... O teu som existe e você quer ouvir, está lá. Só que para ele chegar onde tem que chegar... Não chega mais. Não chega mais. Sabe o que é? Aí você tem nichos, né? Você vê na internet. Aí o cara tem não sei quantos milhões de seguidores. Aí fala, o rock está morto. Aí você pega... Far From Alaska, que é uma banda do Rio Grande do Norte, Natal, super legal. Tem o Eagle Kill Talents. São bandas que têm um puta de um público, mas geralmente lá fora, ou muito nicho, sabe? Total. Mas muitos seguidores, sabe? Então, e isso acontece com todos os tipos de música, ou seja, rap, ou seja... E o que é onipresente ainda é o sertanejo e o evangélico. Eu acho que isso é o... Porque aí é uma questão muito mais política, econômica. Agora, os outros também ficam. O funk também. Cada um com seus padrinhos, né? Tem um monte de padrinhos por aí. E fica essa coisa do poderio econômico. E tem essa coisa de que, de repente, você pode ter um hit ou outro na internet que história de um cara avulso, mas é sempre assim. Tá. E você vê o Gene Simmons fala uma coisa que eu acho que é pertinente, que a partir... Ele fala que foi até 88, não sei. O último foi o Prince, que virou o último ícone, né? Aí o resto é tudo... Agora, eu acho que teve o grunge, que teve
enfim, as datas podem ter desavenças, mas o que ele fala, eu acho assim, é muito mais difícil você encontrar, poder ter as oportunidades para um mito se formar, um mito assim duradouro, que daqui a 50 anos vão falar sobre, porque é tudo muito efêmero. Sim, Né? muito rápido, né? Os hits, por exemplo, as pessoas têm que fabricar hits de 15 em 15 dias. Sim. É um single. Quando o cara faz um EP, parece que o cara fez um álbum triplo. Pô, mas o cara conseguiu fazer 7 músicas, não é verdade? Então, isso tudo, hoje em dia, por exemplo, agora fui fazer uma versão de Vida Louca Vida com participação do Frejá. Eu fiz ela com o mesmo BPM, com as mesmas partes, eu troquei só uns frufrus, assim, mas a mesma levada, sabe? Aí um cara falou assim, poxa, mas ela é 3 minutos e 25. Puxa, não dá para reduzir para 2:45? Faz uma edição aí, porque ninguém tem faz cabeça. Cada época tem a sua. Você lembra que na época de rádio, tipo, você fazia um rádio edit, lembra que a gente falava? Porque a música era longa, então pro rádio tinha que ser 3 e pouquinho. Mas assim, a música era longa, era 4 minutos. 4 agora, minutos, depois ia para 3 minutos. Agora vai para 2:45. Até Aí, introdução, nem pensar. Nem pensar. Você põe uma introdução de 10 segundos, o cara fala assim, já trocou, não tem a menor paciência. Então é uma outra mentalidade. Eu acho que a música vai pegar um nicho. E eu sempre acho que a gente, quando fala é a gente que gosta de música mesmo. Isso falta até os empresários, porque todo mundo é dentro dos algoritmos, todo mundo segue a lógica dos algoritmos. Porque o que está dando feedback nos algoritmos é o que está certo, é o que tem que ser feito. E eu, mais uma vez, falei assim, não. Como eu viajo muito o Brasil, e viajo e já há mais de 10, 15 anos, que eu vou para qualquer lugar do Brasil, a pessoa assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse tipo de música que toca no rádio, eu não aguento. Isso em todo o Brasil. Ou seja, eu estou vendo que tem um bolsão, inclusive maior do que a bolha dos algoritmos. Ali em que estão se perdendo dinheiro, porque ninguém tem, todo mundo tem preguiça de ficar procurando bolsões milionários, né? De rock, por exemplo. Todo mundo quer ouvir rock novo, não sei o quê, mas ninguém, as rádios não investem nisso, não investem em flashback, porque se é rock, tem que ser flashback, só pode ser sucesso. As pessoas, então, assim, a mentalidade é muito tacanha. Agora, quando tiver um visionário que tem uma grana e que tem um poderio de comunicação e vai investir nesse bolsão fora dos algoritmos, você vai mudar tudo. E também tem uma outra coisa, nós estamos numa época típica de hiato, que é o silêncio que precede o barulho, o esporro. Então, eu já passei pelo menos uns 3 épocas dessas, desde que eu me entendo por... Eu peguei o final dos anos 70, que a gente tinha assim, as músicas de protesto já estavam meio rateando, tinha muito Lincoln Olivetti, você lembra das gravações? Sim, o Lincoln era um gênio, mas assim, você ouvia o Djavan, era o Lincoln Olivetti. Aquele tecladinho, né? Então, era a banda inteira. Um tecladinho, uma super banda. Entrava o som. Não, tinha Horn Section, uma puta banda. Picolé, Jamil Jones, eu conhecia toda a turma, inclusive só gravavam eles. E eles tinham uma máfia também, que só tocava. Mas o que aconteceu é que você ligava o dial e toda a sonoridade era a mesma. Era Gal Costa, depois a Marina também fez, Rita Lee, o Djavan, Tim Maia, todo mundo usava aquela parada. Então começou a cansar. Sim. E aí tinha coisa de que quem dava o tom da crítica política assim, era a MPB. Né? Aí, de repente, veio o rock primeiro na festança, porque, na verdade, a primeira crítica que se fez, as pessoas não entenderam que a New Wave era nonsense. Nonsense é porque aí você tinha as bandas como Police, Maniata, Zenyatta, e era tudo assim, olha, eu não quero ter senso, eu quero fazer... Era uma crítica a você ser um poeta, né? Então, a coisa assim. Aí tinha Kid Creole and the Coconuts, esses nomes. Aí tinha o Kid de Abelha, a Abóbora Selvagem, os Titãs do Iê, Paralamas do Sucesso, né? Era tudo assim para dizer, olha, rock and roll meio nonsense. Não sou exatamente aquilo, né? Então, assim, e aí o que aconteceu? Em muito pouco tempo, aquela crítica implícita e meio dadaísta, vamos dizer assim, surrealista, começou a ter um papel de crítica política social possante, né? Que país é esse?
Enfim. monte de todas. Total. E aquilo ali ganhou um espaço cultural, do que não era cultural. O rock não podia ser cultural no Brasil. E a gente teve uma década de predominância e arrimo, né? O arrimo econômico da indústria era o rock, que levantou 80% a indústria em insumos, a indústria fonográfica brasileira. E foi aquela coisa justamente porque estava havendo um vazio, as pessoas não tinham para onde ir. Entrou aquilo que, com a Gangue 90, com Perdido na Selva. Perdido na Selva. Logo em seguida, veio a Blitz, você não soube, mas que foi realmente, levantou a cancela aí. Não tem como mais As segurar. coisas se repetem um pouco, né? Repete, tipo, se você for ver, é uma contradição. Antigamente, as gravadoras acabavam dominando e limitava para as pessoas que não estavam nessas meios. Hoje em dia tem muita gente, mas é difícil é limitado entrar. nessa plataforma, Aí eu sim. queria saber também, tipo, eu lembro que você comentou na Roda Viva que o rock tá no seu auge agora, e eu também concordo. O que tem de rock, do rock independente mais interessante para você hoje, assim? Nós temos o Jerry Cantrell, do Alice in Chains, ele fala uma coisa está sempre falando assim, rock é para poucos, sabe assim, como o pessoal do Blondie estava vendo também, assim, o rock virou uma espécie de jazz, no sentido de que o jazz também, quando não começou, era para dançar, uma coisa sexy, biriri, e foi ficando... Se fechou. Foi ficando, e o rock é a mesma coisa. Hoje em dia, rock é uma coisa papo-cabeça. O que era para dançar, rock é coisa de 2 acordes. O rock é muito modular, né? O rock, você vê, tem samba rock, tem classic rock, tem rock sinfônico. Indie, Progressivo. Porque ele é muito modular, ele agrega, né? Ele é suscetível a muitas experiências. Né? Vou experimentar goiabada com feijão no mesmo prato. Sardinha com chantilly. Vamos lá, né? Então, eu acho que isso tudo traz o rock, mas assim, o que o mainstream continua fazendo do rock, ele tem muito pouco de rock, ou ele é um rock museológico, ou ver rock dos anos 80. Eu vejo que vai todo mundo dizer, poxa, mas não tem uma novidade. Rock é novidade, rock é insatisfação, rock é movimento. Então, não dá para você ficar... Agora, está certo, você tem carreiras constituídas, você tem bandas que inclusive só estão juntas para poder mostrar os sucessos, que eu acho que é importante isso também, viu? Total. Mas eu acho que é necessário, é fundamental você ter produções que falem do seu dia a dia atual, porque a música ela é o fundo musical de uma época, é o zeitgeist de uma época. Então, você não pode pegar o zeitgeist dos anos 80 simplesmente para poder ficar aqui, porque... Mudou, porque é outra maneira de pensar, né? Então, eu acho isso. E eu, como sou compositor e eu continuo compondo proficuamente, eu acho que isso é antigamente as pessoas eram curiosas para saber. Hoje não. As pessoas vão para ver o sucesso. Então, isso é muito mórbido. E, assim, a pessoa que vai ver uma música para se lembrar de uma coisa já é uma coisa mórbida. Porque a música ela é feita para ativar a subjetividade do seu cérebro. Sim. Porque é senso de proporção. Né? Lé com cré, papá. Pô, que legal! Aí você está achando legal, aquele é inédito, aquilo vai coçar o seu cerebelo. Agora, se você está recebendo um papinha de esquimó, que é justamente aquilo tudo lá, aí você está pegando os mesmos sinapses, as mesmas sensos, percepções, né? Que você já percebeu naquela época e não está exercitando nada na tua cabeça. Mas É engraçado, mas o público muitas vezes gosta dessa repetição, né? Não, é isso, é gosta. mórbido. Mas tem muita gente também que repete o discurso dizendo que não é mais a música hoje em dia não é mais o mesmo, principalmente no Brasil. Sempre é assim. Mas, pô, eu acho que se você for a fundo, se você for na casa de shows do seu interior, se tu for ali, sei lá, eu fui a Brasília agora, na Infinos, assisti Bugarins, fui a Salvador, conheci Tango Los Mangos, conheci gente, tipo, jovens gente que E é incríveis. engraçado, você fala, né? Bulgarins está um Se tempão. virando. A gente recebeu aqui o Black Pantera. Black né? Pantera. Porque os Aham. meninos estão arregaçando. Sabe, e aí tal. sabe o que acontece? Total. As pessoas estão ali, mas o que acontece é que o empresariado, em geral, a especulação da grana, não está nem aí para isso, você está entendendo? Eu me lembro que eu fui na festa de um amigo meu que estava lançando um restaurante novo,
E aí, pô, cheio de cara rico, a pampa, não sei o quê. E tinha um cara muito rico, ele falou assim, esse cara é dono de shopping center, adora rock. Também ele é um puta empreendedor, empresário, ele gosta de investir em música. Pô, legal, falei, é isso aí. Que legal. É aí o cara falou, porra, quando me viu, pô, o cara sou seu fã, tem todos os seus discos. Falei, pô, que legal. Dono de shopping center, pô, empresário em música. Eu falei assim, pô, legal. E o que você fala? Ah, eu invisto só em sertanejo porque dinheiro volta de... Falei, pô, vai tomar banho, né? Porque tem que a pessoa... Eu penso assim, se eu tivesse o dinheiro que esse cara tem, eu ia investir nos meus sonhos, né? E não em ficar especulando em ser um abutre de ficar investindo... Já está ganhando dinheiro lá? Que o cara... eu vou investir no certo, né? Então, isso daí é uma atitude muito poluente, né? E isso é a atitude mais corriqueira que tem. Agora, você conhece... no início dos anos 2000, eu fiz outra coisa. A gente pegou um monte de gente maravilhosa, Réu e Condenado, Canastra, Quinto Andar, sabe? O Cachorro Grande, sabe? O Cascadura, o Réu e Condenado, um monte de gente legal pra caramba. E aí estava explodindo uma nova cena, mas ninguém investe, entendeu? Você músicas criativas que dariam hits, sabe? Poderiam tocar na novela, poderiam tocar... Não é música só esquisitona, não. Música experimental, porque as pessoas acham que esses caras são muito esquisitos. Porque a gente era esquisito também. Né? Se não tivesse ninguém investido, a gente ia ficar lá naquela de esquisito, à margem do mainstream. Então, isso é necessário uma simbiose entre a cena, né? A cena está aí. Pô, se você chegar um cara, banco, pô, vai ter um monte de cara que vai querer. Pô, quero ir. Tem uns que não querem ser mainstream, que é muito legal também. Você tem que ter a cena experimental para ser o guia, o lead, né? Sim. Mas tem que ter um mainstream funcionando, cara. Você falou de sertanejo. O mainstream criativo. Criativo, né? Você falou de sertanejo e eu lembro de você falar alguma coisa de popização do sertanejo. Ah, né? sim. Porque a gente tem o sertanejo raiz, né? E aí tem o seguindo formato. Toda cena parece que tem o seu formatinho. Você curte sertanejo, Lobão? Eu gosto de Helena Meirelles, né? Helena Meirelles é uma violeira incrível, né? Assim, o sertanejo é como se fosse o country americano, o bluegrass, o blues, tudo está por ali, né? O Pena Branca e Chavantinho, eu tive a honra de tocar, fiquei muito amigo do Pena Branca e Chavantinho. A gente adorava Renato Teixeira, né? Nós temos o Almi Sater, né? Essas pessoas, o filho dele agora está arrebentando também. Então, assim, e fazem coisas, essa coisa de... Pô, tem coisas do sertanejo que são altamente sofisticadas e, por que não dizer assim, modernas, no sentido de bom gosto, de várias outras voos criativos, tá vendo? Você não precisa fazer uma coisa cafajeste, vagabunda, com um sexismo, assim... exacerbado. Grotesco, né? Onde também, a coisa, assim... realmente é uma coisa muito de mau gosto. E em que a pessoa... fica uma caricatura, o cara bota uma tatuagem, bota um topete, tipo, sou do rock, bota um monte de gente, um som horroroso. É um Frankenstein de muito mau gosto, né? E isso, fatalmente, tem algum interesse econômico e político por trás disso. Tá? Porque não é possível isso se sustentar por tanto tempo sem nenhum levante. Se chega com isso. Não, porque tem gravadoras de peso, né, para sustentar aquilo. Aquilo ali é uma coisa absolutamente deformada. Que tem um nome, o sertanejo universitário, mas que é uma coisa, que é uma aberração, uma coisa, uma deformidade estética, uma deformidade comportamental. Aí o que dizem, né? Por que isso pegou muito? Porque tem a mulherada, as periguetes vão todas ver, aí os playboys vão querer ganhar as periguetes, vai todo mundo para o mesmo lugar. Eu penso assim que na minha época, se houvesse uma menina bonita, sexy, que fosse ver uma coisa que eu não gostava, eu deixava de achar ela sexy imediatamente. Se não tinha identificação com a pessoa. Como é que eu vou paquerar uma menina? Se a menina ouve aquilo? Não, o cara vai e ouve aquilo. Isso é um outro tipo de comportamento que eu não consigo entender. E isso é o mórbido, porque ali está todo mundo ali por terceiras e quintas intenções. Ninguém está ali para sentar e ouvir uma música. O cara tomar um porre, o cara quer cheirar, o cara quer ganhar, quer beijar um monte de mulher, a mulher quer beijar um monte de... Sabe, é muito frívolo, né?
é muito miserável em termos de experiência de vida, né? Você se contentar ter uma vida daquelas é uma miséria muito grande, né? A poluição, falta toxicidade de estar ouvindo aquele tipo de som. Eu ia mudar de assunto, mas não posso? Claro, Porque velho. porque a gente está falando de mercado, né? E eu lembro que você teve uma época que você colocou o teu trabalho para vender em banca de jornal e foi precursor disso. A gente teve o Supla fazendo isso e tal, mas você fez antes, né? Eu não me lembro, assim, eu pensava assim, eu sou um cara do mainstream, eu ficava Como chegar no muito público, humilhado por ser do mainstream. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não posso ser isso é muito ridículo. Mas eu morria de medo porque eu não tinha saída, você não tinha gravadora, você não era ninguém. Aí eu fui mostrar um disco que eu estava fazendo, que era o A Vida é Doce, mas eu estava sem gravadora, então eu ficava dando aqui. Aí eu fui para um antigo empresário meu, ele ouviu, cara, isso é obra-prima. Inclusive, minha filha está em Manchester, a terra do Radiohead, não, do Portishead. Cara, se você estivesse lá, isso aí ia ser o primeiro lugar na parada de lá. Agora, aqui, sabe o que eu faço? Joga isso fora, rasga, esquece, você é o rei do hit. Estava na época da tiazinha, da feiticeira. Faz o seguinte, faz um disco ao vivo só de sucesso. O brasileiro gosta de morto. Faz homenagem a morto, bota uma música do Renato Russo, bota a tiazinha rebolando com uma bunda de fora, aí toca, me chama a feiticeira para fazer. Isso que ninguém quer. Mano. Tá? Aí eu fiquei no desalento, cara. Aí eu quando eu ficava em dúvida, eu ia andar pela Lagoa Rodrigo de Freitas, ficava, o que eu vou fazer? Meu Deus, é o fim da minha carreira, não sei como fazer. Eu entrei em vários fins, várias vezes. Eu falei, agora é o fim, agora terminou. Esse era um desses. Aí, quando eu estava, não tinha nenhuma ideia, eu fui atravessar a rua, tinha uma banca de jornal, aí eu olhei para a banca de jornal, aí tinha, assim, pendurado, piadas. Ari Toledo. Boa. Leia as piadas e ganhe um CD de graça. Eu parei assim, eu fui lá, R$9. Falei, pirataria, os caras estavam fazendo pirataria. E os caras reclamando, a gravadora, estavam gastando R$30, R$50, sei lá, o CD era caro para chuchu. E o cara, a R$9, eu falei assim, peraí, mas se eu fizesse uma... Aí eu procurei, né, e estudar, eu percebi o seguinte, porque você lembra que tinha aquela coisa, disco é a cultura? Sim, carimbinho. Aquele carimbo, ele tinha uma determinada lei, que não sei se caducou, foi encerrado, que automaticamente dava isenção de imposto sobre serviço, sobre circulação de mercadoria. Então o disco ficava mais barato. Eu não sei se eles tiraram um carimbinho e embolsaram o imposto que era para ser descontado, ou o que eles fizeram. O fato é que o preço, disparou e a pirataria começou a vir. E eles estavam, porra, a pirataria! Aí eu comecei a dar força, né? Eu fazia anúncio para a pirataria. Aí eu falei... Aí quando eu vi o negócio do Ari Toledo, eu pensei assim, isso aqui, a interpretação jurídica, é que aquilo era um produto editorial e, portanto, não tinha os impostos do CD. O imposto era um brinde. O CD era um brinde. Então, você ficava isento Você estava comprando a revista. Você estava comprando a revista. E o CD vinha junto. Aí você leva um CD de graça. Eu falei, eureka! Eu vou fazer um CD com uma revista. Aí comecei. Demorou uns 2 anos para eu começar a fazer energia. A gente começou isso em 97, no final de 99, a gente conseguiu uma parceria. E deu grana, né? Não, e deu grana, não. Mas agora foi muito engraçado também. Porque a gente vamos numerar tudo na nossa parceria, uma puta editora aqui em São Paulo, vamos fabricar 50 mil cópias. Não fomos nem um pouco humildes. Né? No número. Aí a gente estava assim, lançamos em dezembro, no Natal, não sei o quê, bererê, entendeu? 1.500 cópias. Aí a gente fala, putz, caramba. Aí dava meio assim. Aí nesse ínterim, o meu querido Fausto Silva, que é meu amigo, falou no telefone, aí, pô, tá lançando um livro. Eu falei, porra, Fausto, tô precisando da tua ajuda aqui, cara, tô lançando um disco que tá um fracasso total. O que você fala? Não, fala que você viu, vamos marcar aqui um negócio para o ano que vem. Tira tudo de circulação, já vai dizendo que vai vendendo muito, já vamos aí.
vamos botar para jambrar lá em março. Eu fiquei guardando. E aí fui fazendo os programas, não, está vendendo muito. Aí eu vendia nos shows, né, o que podia, mas isso aqui é um sucesso, vendeu 1.500 cópias. Botamos tudo lá no galpão, cara. Aí eu falei pro pessoal também assim, o seguinte, fui lá pro pessoal da editora, falei assim, é tudo ou nada. Vamos fabricar mais 50, além das 50 que a gente tem aqui. 100 mil. Vamos fazer 100 mil cópias. Agora é o seguinte, a gente já sabe a hora e dia do Faustão, vai ser no domingo, do dia tal, blá, blá, blá. E aí a gente vai pegar do Acre até o Rio Grande do Sul, todas as bancas de jornais, a gente fica assim, pá, saiu o Faustão, a gente já bota. A distribuição podia ser automática, porque a gente podia fazer antecipado, né? Não deu outra coisa. A gente foi campeão do Ibope, deu 43 de Ibope, cara, o Faustão. Meu querido João Luiz Valdemar Filho, aí botava aqui, esfregava, passou uma papa, passou o programa inteiro. E aí, como eu não sabia tocar guitarra, eu estava fazendo, tenho que fazer um power trip por economia naquela época, mas eu não sabia tocar guitarra, não sabia ligar as coisas. Aí eu insistia, os caras falavam, toca me chama. Eu falei, não, vou tocar Vida Doce do dia. Aí quando chegou na hora, apertei o negócio lá, não saiu nada. Eu falei assim, caramba, saiu o som, cara, porque eu não sabia ligar, eu era um analfabeto musical. Aí eu tive que sentar no estrado deprimidamente, comecei, chove lá fora, aí todo mundo cantando, a capela, né? Nada como um hit. Salvei. Nada como um hit. Deu um tremendo ibope, entre mortos e feridos, nos salvamos todos, e o disco ganhou 100 mil cópias, vendemos tudo, cara. Foram várias contingências, né? O Fausto aparecer, a ideia apareceu, e depois foi eleito um dos melhores discos. Porque também o disco era bom, né? Não era só uma ideia, um bom produto. Claro. O disco talvez seja o meu melhor disco. Você gosta dos... Por exemplo, eu lembro... Eu acho engraçado, porque às vezes eu fico pensando assim, que você aproveita as oportunidades também, Eu né? sou ponta de lança rompedora. Você vai dando peitada. Porque eu lembro que teve Vimana, depois Gangue 90, aí surgiu... Se eu estiver errado, você corrige, tá? Veio a Blitz, você tocou com a Blitz. Quando ia lançar a Blitz, você fez o disco inteiro. Quando ia lançar, você... Uou! Não, eu dei o nome à Blitz. Você lembra que o Police vinha para o Brasil. Aí eles ficavam... que a gente... Qual é o nome da banda? Eu falei, tem o Police, a gente podia ser a Blitz. O nome que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, se fala Blitz, você já levanta as mãos. Levanta a mão. Se tem a polícia, tem o Blitz, né, cara? Aí o Evandro, que ainda era surfista, assim, eu ficava carioca, né? Pô, Loba, Blitz não, nós somos amor, coração, muito violento. Eu falei, porra, cara, Blitz é um monossílabo. Fala, Blitz, você já levanta a mão. Assusta. Já toma um documento, em qualquer lugar do mundo. Então, os nomes, não, de jeito nenhum. Aí foi. Tá bom, aí estávamos pensando, aí eles tocam o telefone. A namorada dele naquela época era a hostess do Caribe. Tá. Aí ela fala assim, aí, tô aqui uns lambilambes, botar os lambilambes aqui para o mimeógrafo, não é verdade? Olha lá, essa loucura. E a gente precisa dar um nome. Todo nome, né? Eu falei, poxa, infelizmente aqui nós não chegamos a conclusão nenhuma. Mas ninguém deu uma sugestão. Eu falei assim, eu dei uma sugestão, mas foi rapidamente rejeitado por todos, veementemente. Qual foi? Diga aí. Blitz do Caribe. Desligou, não queria nem saber. Aí, já de tarde, já estava Blitz. Ficou bem pra caramba, Blitz do Caribe. Eu falei, Evandro, a gente pode fazer o seguinte. Evandro, porra, tu me sacaneou. Não foi não, porque ele viu, ele estava comigo ali. Ele viu que eu não tinha. Eu falei, cara, não... Bom, e outra coisa. Eu falei, sabe de uma coisa? Já que tu gosta de teatro, pega aqueles capacetes de mineração que tem, assim, aí a gente dá uma blitz na plateia. Aí a gente entra com cada um com 3 lanternas, assim. Legal. Aí a gente vinha com um capacete, com a lanterna aqui, 2 lanternas aqui, todos. Então, quando a banda entrava, a banda dizia, blitz! Pô! E aí, pô, foi muito legal. Foi um sucesso na primeira. Mas demorou, porque a gente demorou 2 anos, e aí a blitz virou um hobby. Porque cada um estava fazendo uma coisa, mas não dava certo nenhum. Aí eu comecei a tocar com a Gangue 90, substituir Gigante Brasil. Foi uma outra aventura. E aí o Bernardo Vilhena, eu e Marina Lima, o Bernardo e o amigo meu, Inácio Augusto, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, falou assim, eu vou te bancar para você fazer uma demo com a senhora, num estúdio de 8 canais, lá do Chico Batera. Faz lá, cara, faz lá. E aí eu estava morando já no São Conrado e trouxe o Billy Forgeri, que era o tecladista da Gangue 90, para gravar o Cena de Cinema. E aí tinha ensaio da Blitz, a gente ensaiava, às vezes tinha um show aqui, um mafuá, uma coisa bem vagabunda, né? E aí eu falei assim, pô, Evandro, sabe de uma coisa? Eu acho que
se a gente pusesse umas garotas na banda, eu acho que ia dar um pé. Porque, pô, está acontecendo isso na gangue, pô, dá sabe, um eflúvio um feminino. Acho que... Aí ele falou, pô, o Barreto está namorando uma menina que conhece uma outra, que era a Márcia Bulcão e a Fernanda Abreu, que era amiga da Márcia. E aí, como ensaiava lá, eles trouxeram as meninas, incorporaram, botamos o Billy Forget. Eu também estava tocando no mesmo tempo com o Power Trio do Lulu Santos, de leve, né? Aí o Antônio Pedro, que tocava no Mutantes, baixista memorável dos Mutantes, foi convocado, era eu, Antônio Pedro, eu na bateria, o Antônio Pedro e o Lulu na guitarra. Aí eu tinha posto a Claudinha Niemeyer, que é uma puta baixista, mas ela brigou, foi embora. Tinha o Júnior Romerich, o Arnaldo Brandão passou pela Blitz, e todos os baixistas foram embora. Aí eu falei, Antônio Pedro, vamos para lá. Pra cá. E aí formou o que seria a banda original que viria a gravar o primeiro disco da Blitz. É engraçado que você falou Deus. de Power Trio, né? E aí agora, nos 50, né, na sua turnê atual, você tá com Power Trio, Eu né? tô com o Power Trio desde que eu entendi. Eu só abri alguns, assim, os Eremitas da Montanha, que eu queria ter um órgão, mas eu não me adapto mais a, assim, eu comecei com o Power Trio por condições econômicas, porque isso em 99, como eu também não sabia tocar guitarra, comecei a pegar manual, guitarra elétrica, muito prazer, eu comecei eu não sabia afinar a guitarra, e eu comecei, eu passava 14 horas tocando violão clássico. Eu falei, estou tocando violão clássico para ninguém, né? Eu nunca vou fazer um concerto. Não dá para tocar meia hora de guitarra elétrica, que é uma coisa que você precisa, né? E aí comecei a tocar meia hora, uma hora, comecei a tocar no microfone, olhar para o boa noite, eu comecei a ensaiar pedal, comecei a fazer isso, começou a dar certo. A partir dali, eu comecei a ter um som meu, aí comecei a fazer um som, comecei a timbrar legal pra caramba. Falei, pô, mas eu não levo jeito pra isso. Tô gostando disso. Aí comecei a fazer uma sonoridade que eu não sou guitarra, eu faço um som que vira uma parede de som e que encaixa no baixo, não sei o que, e acaba dando certo. E até hoje só assim. Só pra gente terminar, essa turnê dos 50, você continua o ano que vem? Quais são os seus planos? Tem muitos shows marcados com essa turnê. Tá. Festivais, né? Mas eu já estou em outra, né? Eu já estou assim, já tô com um disco novo na frente. É o Vale da Estranheza, o nome uma ópera rock. Eu vou fazer uma ópera rock. E, ao contrário desses últimos discos que eu fiz tudo sozinho, eu quero fazer com um monte de amigos. E aí já estou cheio de surpresas, que vão ser surpresas assim, estarrecedoras para todos, né? O que eu já tenho tudo armado, e aberto a mais outros tipos de participações das mais variadas, das mais inusitadas e das mais surpreendentes acontecerão. Eu falei no começo, gente, que o nosso convidado de hoje era inquieto. Vocês viram, né? Agora vai vir com uma ópera misturando tudo. Cara, eu quero... Quando tudo estiver em cima, isso pro ano que vem, é isso? Eu sou um cara muito nesse sentido, eu sou muito organizado. Tá. Então, eu comecei, há um mês atrás, já tem 4 músicas prontas. Eu preciso e me exigirei a ter esse repertório consumado até o final de janeiro. Então, aí, de janeiro até julho, eu faço uma gravação perfeita, maravilhosa, com tudo que tem que ser feito. E, a partir de agosto, o disco tem que ser lançado no Teatro Municipal, ou no lugar assim, ou na Sala São Paulo, porque será uma ópera, afinal de contas. Pompa e circunstâncias. Com pompas e circunstâncias. Lobão, queria te agradecer demais, meu velho. Poxa, que papo eu legal. Eu queria mais umas 2 horas de programa, mas não dá tempo. Podia ter porque fiquei um monte de pergunta que eu ia fazer, ficou tudo fora. Você vê, mas aí a gente tem outro pretexto para quando estiver lançando o Vale. Exato. Você já vem botar assunto em dia. E eu vou guardar as fichas, fazer todas as 208 perguntas que eu tinha. Eu serei mais breve nas próximas respostas. Não, mas a gente adora a prosa. Sério. Opa, dedo de prosa. Mas foi muito bom, né? Eu adorei o papo também, viu, gente? Fiquei super feliz também. Obrigado. Gente, acompanhe as redes do Lobão, acompanhe as redes do Toca UOL, você aí que está no canal UOL também. E é isso, o episódio chegou ao final. Até a próxima, compartilha. Beijo, tchau, Lobão. Obrigado, velho. Obrigada, Lobão. Obrigado, gente. Adorei, hein? Beijão.